Está conosco o presidente do PSD de Sangão, o Dalmir Carrara, né? Conhecido como Pinto. Acompanhando também, fazendo o registro da presença do presidente da Câmara, o Obetudes da Silva. Dalmir, boa tarde. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde, Rafael. Agradecer o espaço dado para o H2O FM, para o presidente do PSD de Sangão. Imagina, a gente agradece pela confiança, por se dispor a vir aqui conversar, neste momento de pré-campanha, que a lei brasileira promove esses fenômenos que a gente acha ruim, porque dificulta para a gente, dificulta para vocês, não sabe exatamente o que a gente pode. Então nós, neste primeiro momento, ao invés de ouvirmos todos os pré-candidatos, a gente fala com as lideranças partidárias de cada sigla, para saber como é que se prepararam, ou como é que estão os preparativos aí para a eleição agora em outubro. O PSD, fala um pouquinho para a gente do PSD em Sangão, a trajetória, ou se a gente sabe que vocês estão com alguns nomes aí nessa pré-campanha. Enfim, como é que o PSD está em 2024 no município de Sangão? Olha, Rafael, é o seguinte, o PSD no Sangão tem várias lideranças, né? Temos 2 vereadores hoje, o presidente da Câmara, o Obetudes. Eu consegui, não só eu, mas o grupo do PSD, trazer 6 secretários que eram meus na época de prefeito, né? Estão junto com a gente e a gente está com uma conversa já faz um bom tempo com o MDB, né? A gente já conversou várias vezes para fazer uma composição, uma aliança com o PMDB. A gente já sentou com o PL também, né? De Sangão, e existe a possibilidade de uma tríplice aliança, né? O PP, o Partido Progressista, não nos procurou, né? Até no momento para tentar fazer uma aliança. E eu quero deixar aqui claro que as portas estarão abertas para todos os partidos que quiserem fazer uma aliança com o PSD. O PSD está pronto para fazer uma aliança, fazer uma majoritária junto com o nosso grupo. Só para ficar claro para quem está ouvindo, os 6 secretários que tu disseste vieram da gestão antiga, não são atuais secretários, não é? Não, na minha época que eu era prefeito, hoje prefeito. Era. Temos hoje 6 secretários quando eu era prefeito que estão junto conosco nessa luta aí para fazer uma majoritária forte. Nós temos já com 8 candidatos a vereadores, já temos pré-candidato a prefeito também. Então agora falta sentar com o MDB, com o PL mais uma vez, ou com o próprio PP também, o Partido Progressista, que está na frente do Executivo hoje municipal, para uma possível aliança. O senhor Dalmir, como é que o PSD conseguiu quebrar essa polarização na nossa região, especialmente em Sangão, porque não se imaginava isso há 10 anos, 15 anos, um partido romper, digamos assim, essa polarização tão grande que sempre teve aqui. Como é que o PSD construiu essa alternativa e a ponto de hoje, que nem o senhor disse, de se colocar à disposição praticamente fechada com o MDB, mas sem fechar a porta para o PP. Se o PP quiser negociar, vocês sentam e conversam. Como é que é feita essa negociação, essa construção? Rafael, a criação do PSD no Sangão hoje veio através do vereador Gilson, né? Ele tem uma ligação com o deputado Júlio Garcia e foi onde ele levou nós até o deputado para a gente sentar e conversar. Mas para isso a gente fez primeiro um convite para o Obetudes, para o meu sobrinho que também e foi conversando com as pessoas e convidando para fazer essa articulação para formar o PSD. Hoje o PSD, o Rafael, é praticamente um PP, né? Porque eram todos PP. Uhum. Tá? E a gente conseguiu fazer esse partido hoje, que é um partido forte, com várias lideranças, como eu já falei anterior, para fazer não um confronto. Ninguém quer fazer confronto com ninguém, né, com o PP. É que a gente nunca foi procurado pelo PP. Uhum. Né? Falo nos bastidores que eles não vão procurar a gente, não tem problema nenhum isso para nós. Né? A gente está só deixando a porta aberta para a possibilidade de uma conversa. Mas será que a turma do Castilho não ficou de cotovelo meio doído dessa turma de progressistas ter saído para fundar o PSD? Será que não causou algum tipo de mágoa aí com o pessoal da atual? Eu acredito que essas tuas palavras que tu falou, isso aí tenha acontecido sim, porque a gente virou adversário político, não virou inimigo. Eu sempre digo, político, eu aprendi com o deputado Rafael que política se faz olhando para frente. Se tu for olhar para trás, tu não consegue fazer política. É isso que o PSD está querendo fazer, olhar para frente. O PP tem o presidente, o seu Jaime, uma pessoa que não tenho nada a falar dele, mas ele como presidente nunca nos procurou. A gente se vê como ontem teve uma festa no Sangão,
né? A gente está próximo, o nosso Sangão é um município pequeno, tem muitos contatos, né? Quase todos os dias. Mas, infelizmente, ele nunca nos procurou. Nós não vamos procurar, porque eles que estão no poder, né? Então, a gente vai tentar fazer uma aliança com outros partidos. Isso que a tendência nossa no momento é essa. Ainda dá para conversar? Sim, não tenha dúvida. Nós temos disposto a conversar com todos os partidos, né? Depende deles, não depende de nós, né? As portas estão abertas, a hora que eles quiserem conversar, por nós, não tem problema algum, conversa. O senhor falou que foram levados a conversar com o Júlio Garcia e o deputado que pensa para frente. O Júlio, hoje, posso estar equivocado, mas eu acho que hoje talvez seja o maior articulador político de Santa Catarina, né? Vem daquela escola de Jorge Bornhaus, vem de uma escola de grandes articuladores. Acho que hoje o Júlio é o homem dos bastidores, né? O cara da melhor negociação que temos aqui no estado, né? Só para deixar aqui um agradecimento ao deputado Júlio, Rafael. Ele já mandou esse ano R$1 milhão para o Sangão, né? Para o PSD do Sangão. E agora, até o final do ano, prometeu mais R$1 milhão. Então, 12 milhões o Júlio Garcia vai passar para o Sangão só nesse ano. Então, o deputado que a gente adotou ele agora há pouco tempo, mas que já está investindo, está fazendo as coisas acontecer no Sangão. Tem deputados que já estão no Sangão há 20 anos levando o voto e não conseguem fazer isso, né? O Júlio Garcia não. O Júlio Garcia, ele é um cara espontâneo. Cada vez que a gente vai lá, atende a gente muito bem. E atender bem é de graça, mas a gente quer o dinheiro também que fortaleça o nosso município. E ele está fazendo isso. E é o retorno do imposto do munícipe, né, gente? Eu estava falando agora há pouco aí da briga de Pedras Grandes com o governo do estado. Quem não pode perder é o povo, porque quem sustenta tanto o governo do estado quanto o governo municipal é o imposto do povo que está pagando. Então, que esse dinheiro volte, né? Não tenha dúvida. A gente vê nos jornais e, né, no Face a briga, o governador com o Felipe. E é verdade, quem está perdendo é o povo. É obra parada. A obra parada. Vamos lá. Como é que o PSD de Sangão está preparado para essas eleições agora em números de candidatos? Já está definido quem vai ser o pré-candidato a prefeito? Vocês tinham mais de um nome à disposição, né? Queria que o senhor contasse para a gente. Primeiro do prefeito, depois vamos falar dos vereadores. A gente tem 2 nomes, já lançamos numa reunião sábado, tá? A gente fez uma reunião sábado, uma reunião boa, grande. Sábado agora? Sábado agora que passou. E lançamos 2 nomes, João Gilson de Souza, né? Que era do PP também, já vereador 3º mandato, né? E é o nome dele que tá. E o segundo nome é o meu sobrinho, que é o Bruno. Tá? É um guri jovem, está começando agora na política, sempre trabalhou, mas candidato é a primeira vez. Né? E o povo às vezes fala em renovação, então nós temos 2 pré-candidatos. Se os 2, porque eu sempre falo, Rafael, para ser candidato tem que ter coragem. Né? Se eles, o Gilson no sábado estava assim um pouquinho com medo, Gilson, vamos, cara, tu é um cara experiente já. Mas sempre dá o friozinho na barriga, que é natural. E se os dois desistirem, tem mais 3. Nós temos candidato de sobra hoje na majoritária. Bons nomes. Bom nome. Eu vou, o Betude vai. Nós temos a Sinara, que era minha secretária de saúde, que vai também, deixou se precisar. Lá os 48 do segundo tempo, se não tiver, eu vou também. E se precisar ir de chapa pura, pode ir de chapa pura? Pode sim, pode acontecer. Pode acontecer isso. Nós temos, por exemplo, o João Gilson ali com a Sinara, de vice no Morro Grande. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer a coligação, uma aliança, né? Mas chegar lá no final e não conseguir aliança, é possível sim ir de chapa pura. E como é que define agora o nome final? Vai ter pesquisa? Vai ser escutando a direção? Como é que define quem vai ser o candidato? Assim, se ninguém desistir. A gente vai lançar os 2. Claro que a gente vai fazer pesquisas, a gente trabalha em cima de pesquisa, né? Mas eu acredito, Rafael, que o nome caiu muito bem, tá? O nome caiu muito bem e eu acredito que a pesquisa, ela vai com o tempo, ela vai se formulando, vai ganhando força. Eu me lembro do Raimundo Colombo, que a primeira candidatura dele a governador, ele tinha 3 ou 4% e ganhou a eleição. Claro que na segunda, daí ele ganhou mais com folga, né? Mas a primeira ele começou lá embaixo, ele não tinha rejeição. E a pesquisa, a rejeição, ela é muito importante. Se o cara... E conseguiu uma aliança inacreditável para aquele momento da política. Eu acho que quando Santa Catarina começou a quebrar essas polaridades, assim, essas polarizações, aceitou fazer uma composição enorme, ficou muito forte aquela...
Rafael, só para quebrar um pouco o gelo, eu conversei agora num velório, infelizmente, da minha tia, e o Xela estava. Ele é meu primo irmão, né? E a gente conversou e ele falou aqui no 13 de maio vai sair 55 na cabeça e o 22. Acabou, não é que acabou, saiu de cena os dois. Então eu disse, lá no Sangão o 11 não vai sair de cena ainda porque o prefeito, ele é natural que ele seja o candidato. Mas no 13 de maio, então, já acabou que loucura. A polarização. E para a Câmara de Vereadores, o que o PSD está preparando para apresentar para os eleitores aí? Na Câmara, a nossa intenção, Rafael, é eleger o máximo de vereadores, né? A gente sabe que o PMDB é um partido que tem os seus votos já formulados junto com o PP, só que nós temos uma equipe boa também junto com o PSD. Então, assim, eu acredito que vai ser uma briga de cachorro grande. Vocês juntaram nomes muito fortes no município. Muito fortes. Eu acredito que, quem sabe, nós colocamos 3, o PMDB 3 e o PP 3. Pô, isso pode acontecer. Mas vocês vão mandar uma nominata com 8, com 12? Como é que vocês vão conseguir? Nós vamos colocar só do partido, a intenção, hoje nós temos 8. 8. Mas nós queremos fazer o 10, que é 3 mulheres e 7 homens. O PMDB provavelmente vai ter a mesma conjuntura de 3 mulheres e 7 homens. Então, daria uma bem maior a composição nossa com o PP, que é chapa pura, né? Que eles vão poder botar só 10, enquanto nós vamos botar 20. Dá para chamar bastante voto. Dá para chamar, conseguir. Eu sempre falava no meu discurso que coisa que mais dá voto é pedir voto. Se tu não pedir voto, não ganha voto. Não, mas em cidade pequena... Pequena, que é corpo a corpo, tem que ir nas casas, visitar. Isso que a gente gosta de fazer. E esse ano, sem a pandemia, né, podendo fazer a visita com muito mais tranquilidade, a última eleição foi um desafio para todo mundo aí, né? Teve muita gente se colocando em risco, muita gente adoeceu, foi um período perigoso aí, né? É bom lembrar essa situação, Rafael, que fica claro aqui, na época da pandemia eu era o prefeito da cidade. Eu passei uma dificuldade, porque a promotora pedia para fechar, mas não determinava, só solicitava, eu não fechava, ficou aquela guerra. Aí quando chegou na campanha, eu tive um problema seríssimo de doença, de câncer, e eu fazia radioterapia na época. Aí meu pescoço cortado, e a turma me cobrava, prefeito, não vai para a rua pedir voto. Eu disse, eu não posso, gente, pelo amor de vocês têm que me entender que o meu médico, ele realmente me proibiu de eu estar em aglomeração. Imagina. Eu não posso fazer isso. Mas tu é o prefeito, daí se nós perder a eleição, explicar a gente... Não adianta estar lá no meio da bagunça. Eu posso pedir voto, agora estar lá na aglomeração eu não vou. Eu não vou arriscar a minha, eu só tenho uma vida, eu não tenho duas. Se eu tivesse duas, eu arriscaria uma, né? Então eu fui muito cobrado por isso, na pandemia na época. E agora, graças a Deus, não, agora é corpo a corpo. Agora é bola para frente, todo mundo vacinado e vamos correr. Nesses 8 candidatos que tu disseste que tem hoje, que a ideia é chegar a 10, como é que está a participação feminina no PSD de Sangão? É um tema que nós temos perguntado para todos os dirigentes, porque é algo que, não vou dizer que nos preocupe, mas que a gente acredita que as mulheres precisem se envolver mais com a política. A gente sabe que, historicamente, é uma dificuldade ter as candidatas femininas. Como é que o PSD está em relação a esse tema? Rafael, assim, para agradar o PSD e ter uma formulação boa, nós temos com 4 mulheres hoje. Olha isso. 4 mulheres de pré-candidata. Uma delas vai ter que ceder, porque nós temos com 4, e só pode 3, mas elas estão à disposição, todas 4. Na verdade, até pode no mínimo 3, né? Até pode. Não, pode, mas daí... Aí tu vai complicar um homem. Vou complicar um homem, mas tem que ser valorizada as mulheres. As mulheres, elas têm que participar mais. Eu nas minhas reuniões de prefeito, assim, dizia que vocês fazem a diferença. E mulher faz a diferença numa política. Não tem noção, elas visitando casa... Elas têm mais paciência, elas fazem bastante diferença. E nós hoje estamos saindo na frente, hoje, com 4 mulheres. Eu vi as entrevistas dos outros vereadores aqui, parece que eles estão passando dificuldade para achar mulher. Tem uma turma passando trabalho. E o PSD de Sangão não. O PSD de Sangão está fechado. Um passo à frente já. Passo à frente. Bom, a última eleição, 2020, com todas as dificuldades, enfim... Foi uma eleição que teve uma disputa, Sangão não é muito raro isso, mas uma disputa muito apertada, né? Foram ali percentuais muito próximos, número de votos, e uma terceira candidatura que levou mais de 1.000 votos, que poderia ter mudado qualquer coisa. Para esse ano, tu acredita em 3 candidaturas no Sangão, ou tu acha que vai ficar em 2 chapas montadas
com essa tradição da polarização em Sangão? Eu acredito, Rafael, que não vai ser duas só, né? Duas candidaturas, o PP e o PSD, junto com o PMDB, né? PMDB. E o PL. Eu acredito que o PL ainda... Acredito que eles estão com a ideologia diferente da nossa, mas a gente respeita eles, a gente conversou com eles, né? E eu acredito que o PL não coloca candidato. Essa é a minha opinião pessoal, né? Que fica aqui claro, a gente respeita o PL, né? Eu acredito que eles não estão no momento assim preparado ainda para botar a candidatura na majoritária e chapa pura. A tua fala é no sentido de trazer para vocês, trazer Para nós, essa sim, coligação. claro. Fazer uma tríplice aliança. É uma chance boa de nós ganhar uma eleição. Eu falei ontem lá na festa para um amigo meu que nós temos uma chance grande com a tríplice aliança. Mas tu acredita que há uma disputa forte, assim, o prefeito, vocês já devem ter essas pesquisas, a atual gestão chega forte para a disputa, vai dar essa disputa acirrada de novo no Sangão? Como é que tu avalia a hora da eleição? Claro, a gente está distante ainda, mas como é que tu avalia a disputa eleitoral lá? Rafael, disputa no Sangão, ela sempre foi acirrada. É. Nunca vai deixar de ser, eu acredito. Diz que a palavra nunca é mais... Porque Sangão é muito conhecimento, é muita rivalidade e esquenta. Vai esquentando, ela vai começando um pouquinho e vai inflamando, teve ponto lá e dá tiroteio lá dentro. É isso que eu ia dizer, tomara que não chegue a Né? tanto, né? A gente quer cobrir a eleição, mas se chegar nesse nível... Não, então assim, infelizmente, às vezes acontece esse tipo de situação. Não que eu vejo que a pessoa não queira, mas é o calor da campanha que leva a essa situação, que não deveria chegar nesse ponto. Mas, infelizmente, lá no Sangão é uma eleição muito, muito calorosa. E a gente sabe que o pessoal mais antigo da política é mais fácil brigar em casa do que votar num partido. Independente de quem seja o candidato do seu partido, não muda o voto, ele vota na bandeira. Ainda tem muito disso ainda. Muito forte. Tem bastante. E eu fui vereador pelo PMDB, né? Fui candidato a vice, que a gente foi impugnado depois, pelo PP, depois fui prefeito pelo PP e hoje estou no PSD. E eu sempre falo que é o seguinte, partido não ajuda ninguém, que ajuda as pessoas, né? Eu vou votar no Rafael porque ele é do 11 e eu que te ajudei a vida toda, tu não vai votar. Não, mas o Rafael é do 11, não é? Então isso aí tem que acabar. Tem que votar em pessoas. Partido político, para mim, a gente é obrigado a ter porque a gente é político, né? Eu também sou um pré-candidato a vereador e eu sou obrigado a ter uma sigla. Eu não posso sem sigla. Mas eu acho que tem que votar em pessoas. Pessoas que tenham condições de trabalhar pelo município e fazer aquilo que é o certo. É o que a gente... bom, enfim, eu vou entrar num assunto muito pessoal, mas eu nunca entendi por que no Brasil, em alguns países se permite, no Brasil nem se cogita isso, que é o cara poder ser candidato sem partido, inclusive, né, cara? Se tiver a votação... Mas aqui o coeficiente eleitoral desmonta qualquer possibilidade disso, então é um lamento, porque acaba que, às vezes, tanto se critica aquela política antiga, a política suja, a política do troca-troca, do tomar lá da cá, sem preocupação com ideologia, seja qual for, sem preocupação com projeto, né? É mais por cargo mesmo. Mas no Brasil, ou é isso, ou tu não vai te eleger, porque tu precisa estar num partido que te dê corpo para os teus votos poderem ser... Então, infelizmente, é isso, né? A lei brasileira nos joga para esse limbo, né? É verdade. Eu tiro pela minha família. Meu pai era 11 doente. Passava uma carreata do 15 e ele pegava uma pedra que tinha atrás da porta, para calçava a porta. Ô pai, o que é isso, pai? Não, eles estão me provocando. Olha não, só. pai, eles estão passando a carreatinha deles, depois nós vamos fazer a nossa. Não, eles estão me provocando. Então, era muito aquela 11, 15, aquela briga, já virava briga de partido, né? Não era pessoas. Passava um amigo dele ali, mas se fosse do 15 não era amigo. Então, isso tem que acabar. Eu acredito que isso não é legal. Tá aí, gente, ó, 12h48, passa voando, Marcelinho, diga. Isso, Bica. A gente sabe que o Dalmir Carrara, conhecido popularmente como Pinto, tem uma longa história política em Sangão. O senhor originalmente nasceu em Jaguaruna, é isso? Eu nasci em Sangão, né? Em Sangão. Eu nasci em Sangão. Mas na época era Jaguaruna. Pertencia a Jaguaruna, era distrito, daí Sangão era distrito, pertencia a Jaguaruna. Depois que emancipou, em 92, a gente conseguiu emancipar o município. E a gente sabe que, em termos de comparação, em termos de parâmetros do que uma gestão realizou, da gestão atual, o que está realizando e, na sua visão, quais são os projetos que seriam emergente, prioridade para Sangão nessa fase? Olha, Marcelo, eu acredito que o Sangão hoje está pecando em indústria.
né? A gente tem um problema sério no Sangão hoje, que era a cerâmica, né? Nós tínhamos muita cerâmica lá e, infelizmente, com a crise que foi, algumas cerâmicas fecharam. Então, nós temos com pouca indústria lá hoje. Eu acho que eu não consegui fazer isso, não vim aqui para estar falando mal de alguém, mas eu não consegui fazer isso, mas que a gente tem que futuramente conseguir, dependendo de quem seja o prefeito, trazer indústria para o nosso município. Mas tu pegou, vamos lá, tua gestão foi uma gestão com a pandemia no meio, a gente não pode esquecer disso, porque às vezes se esquece, né, cara, do que foi essa gestão, e eu acho que a gente tem que olha, erguer as mãos para o céu, que a gente conseguiu passar sem tanta quebradeira. Eu achei que nós íamos quebrar mais, achei que o país ia quebrar mais, com aquela história do fecha há tanto tempo e não volta, foi um desespero. Senhor Dalmir, é um prazer conversar com o senhor, agradecer pela sua visita, agradecer o vereador, o presidente da Câmara que está aqui junto, acompanhando, e já deixar o convite para a gente agendar uma vinda para falar da Câmara de Sangão, para falar dessa importante instituição que é a Câmara de Sangão. Nós aqui temos um respeito enorme pelo Legislativo, fazemos as nossas críticas no geral, porque eu critico muito a questão de emendas parlamentares, eu acho que é uma instituição que prejudica demais a gestão pública hoje. Basta ver o Congresso Nacional, hoje tem 50% da verba de investimento do Brasil, está com o Congresso Nacional. O governo federal, com todos os seus ministérios, tem metade da verba para investir, a outra metade está na mão das emendas parlamentares. Daqui a pouco vai ser inviável, daqui a pouco não tem mais governo que dê conta disso. Mas, enfim, por isso que eu digo já do Legislativo geral, não especificamente, mas eu acho que as câmaras têm um poder muito grande. Eu sempre lembro de uma fala do ex-prefeito Juarez Ponticelli, que disse que o vereador de cidade pequena tem que ser muito corajoso, porque a cobrança do vereador de cidade pequena é dedo na cara. A expressão do Juarez diz, não, é dedo na cara. Ele anda na rua, conhece todo mundo conhece, e é uma coisa muito forte. Então, que bom que temos pessoas na liderança, e seja bem-vindo aqui. Obrigado pela visita. Faltou algo da gente perguntar que tu queira deixar claro? Não me fique à vontade. Tu fez agora uma colocação, Rafael, que eu queria dar uma esclarecida. Claro. Que tu falou que eu peguei uma gestão turbulenta. Não, eu digo, o teu fim de gestão foi turbulenta por conta do... Não, foi só o fim, Rafael, foi desde o começo. Eu peguei uma gestão que a gente foi impugnado, né? E teve uma eleição complementar em abril, eu assumi em maio, né, do primeiro de 2017, assumi quase no meio do ano. E o segundo ano eu peguei um vendaval no município, que me derrubou o centro de eventos, campo sintético, ficou tudo no chão, fora mais algumas repartições públicas, né? Terceiro eu peguei uma enchente. É verdade, eu tinha esquecido da enchente. Uma enchente que devastou a cidade, ficou arrasado, né? Tinha carro para trepar em pé de mato e ônibus dentro de córrego. As cenas dos ônibus sendo arrastados era uma coisa... E o quarto eu peguei uma pandemia, né? E peguei duas doenças de câncer, né? Uma nos lábios e outra no pescoço. Então, eu não ganhei nada do Estado, eu ganhei 100 mil reais do governo Moisés na gestão. Então, assim, eu trabalhei dentro do limite, economizando, vendendo almoço para comer a janta, não tinha como sustentar. E deixei 8 milhões em caixa para o prefeito atual, né? Coisa que no Sangão, não sei se prefeito algum conseguiu fazer isso. E eu deixei dinheiro em caixa para fazer o andamento, fazer o trabalho que ele vem fazendo, né? E é difícil, a gestão, né? Tu uma vez pergunto, Pinto, por que tu não vai de novo? Eu disse, não, para pegar o quê? Para o município, por nada passar por tudo isso, então deixa os outros tocar, que às vezes tem mais sorte do que eu. Vai que eu seja o pé frio, né? Vai que eu seja um pé frio, o outro é pé mais quente, então ele toca. Eu quero bem no município isso. Ô Pinto, mas com tudo isso, tu não abandona a política, não tem jeito, homem, porque eu vou te contar um negócio, foi um furacão na tua vida esses 4 anos aí, né? É que a política, Rafael, um outro ditado que a turma costuma falar, não sei se vocês já ouviram, mas a política tu entra pelos amigos e não sai pelos inimigos. Né? Porque daí fica dizendo, se tu for candidato a vereador, tu não vai ter eleger, tu vai levar, fico provocando, aí tu fica te mordendo. Então eu vou tentar, quem sabe eu boto 100 votos mesmo, já tá bom. Tá bom. Tá aí, Pinto, nosso convidado de hoje, aqui no nosso quadro Eleições, seu Dalmir Carara, o Pinto do MDB de Sangão. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, foi uma alegria ter o recebido. Estouramos o nosso tempo um pouquinho, mas como atrasamos, está tudo permitido. Obrigado pela presença mesmo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição da H2O FM. É só o Marcelinho mandar a mensagem lá, a gente está por aí. Beleza? Obrigado. Aí nós já vamos alinhando a conversa, porque daqui a pouquinho mesmo,
nós vamos ter aí os debates, as conversas com os candidatos definidos e debates e sabatinas, enfim, inclusive com a participação de jornalistas convidados de outros veículos de comunicação que estarão conosco, a Lizia Santos, do Folha Regional, o pessoal da HC Notícias. Estamos montando um pool de imprensa para valorizar as nossas eleições locais, e Sangão está no nosso foco, está no nosso radar aí. Seja bem-vindo. Estou à disposição, é só mandar mensagem e a gente já aparece por aí. Maravilha, gente.